primeira carta do apóstolo Pedro, louvado seja Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, do verso 3 ao versículo 3 ao versículo 9. Louvado seja Deus. Palavra muito especial da parte do Senhor. O título aqui na minha versão é Uma Viva Esperança. A palavra do Senhor diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Louvado seja Deus. Queridos, o apóstolo Pedro está escrevendo aqui na sua carta, logo no comecinho, uma declaração de esperança. Mas o que é esperança? Eu acho que nós temos aí várias definições. Eu sempre procuro usar essa daqui porque eu acho que traduz bastante o que é a palavra esperança. Esperança é o ato de esperar, é acreditar que algo muito desejado vai acontecer. Então, esperança é isso, é o ato da espera, acreditando que aquilo que é muito desejado vai acontecer. Isso é esperança. Sobre o que, ou sobre quais pontos da sua vida você nutre esperança? Você tem esperança do quê? Sobre o quê? E em quem? São algumas perguntas. Quando o apóstolo Pedro escreve essas palavras, queridos, os tempos não eram muito favoráveis, como o tempo de hoje também não é. É claro que, guardadas as proporções, esse tempo aqui era um tempo muito mais difícil. Depois eu vou comentar um pouquinho o que a igreja estava passando aqui, mas os dias de hoje também são dias difíceis, porque são dias em que o ser humano tem abandonado a fé. Eu fico assim, às vezes, com o queixo caído, quando a gente faz uma leitura geral da vida e das pessoas. Nós percebemos que a chamada apostasia, isso referente aos crentes, porque aquele que não crê em Jesus como único e suficiente Salvador não pode ser apóstata, né? Ele é incrédulo, ele é desconhecedor da palavra, mas não é apóstata. Então nós estamos vendo um crescimento da apostasia, então muitos deixando o Filho do Deus vivo, o caminho do Senhor, e se desviando para veredas tortuosas. Mas é interessante que até de uma forma global, nós tínhamos uma noção de Deus que nos era passada há alguns anos atrás. Na minha infância, por exemplo, eu ouvia falar sobre Deus todos os dias. Na escola se falava sobre Deus, se fazia oração. Meus pais,
algum vizinho. Sempre havia alguém dizendo assim: não faça isso que Deus não gosta, Deus não se agrada que você fale tal coisa, Deus te abençoe. Então a gente crescia com o mínimo de conhecimento, ou de pelo menos um vislumbre de Deus. Hoje é diferente. Dependendo do lugar onde você estiver, do ambiente, se você falar sobre Deus ou tentar falar sobre Ele, você pode até arrumar confusão. Em alguns países, se você disser o nome de Jesus, ou abrir uma Bíblia em um lugar público, você pode ser preso ou processado. Então os tempos são difíceis. E quando se fala numa viva esperança, eu fico imaginando qual tem sido o combustível que tem movido muitas pessoas. Afinal de contas, por qual ou por quais razões eu e você temos nos levantado todos os dias da cama, todos os dias que Deus nos tem dado nessa terra? Qual é a razão? O que nos move a existir, a viver, a trabalhar, enfim, a fazer tudo? Qual é o objetivo? Em que está a nossa esperança? O que nós estamos almejando alcançar? Eu estava pensando nisso. E eu acredito que as respostas, na sua grande maioria, vão ser as seguintes: bom, pastor, eu me levanto todos os dias, eu enfrento o trabalho, eu enfrento a faculdade, eu enfrento as lutas dessa vida, porque eu desejo vencer nessa vida. Eu quero vencer na vida. Eu quero alcançar a estabilidade financeira, emocional, o amor, enfim. Nós não estamos nos Estados Unidos, mas talvez a gente podia usar a expressão: eu estou à procura do sonho americano. Já ouviu falar da expressão sonho americano? Sonho americano é isso, é vencer, é ganhar dinheiro, vida estável, poder viajar, usar roupas boas, carro bom, é alcançar um nível, um status de vida confortável. Muitos vão responder isso. Outros vão dizer assim: o que me motiva a viver, o que me dá esperança para enfrentar esse mundo são meus filhos. Legal. Ou então a minha família. Mas pastor, tem alguma coisa de errado com essas coisas? Não, todas elas são lícitas. Ninguém deve se envergonhar porque deseja vencer na vida, porque deseja melhorar financeiramente, culturalmente, enfim, conhecer alguém para repartir a vida junto dentro de um casamento. Tudo isso é lícito. Puxa vida, lutar pelos filhos, para poder oportunizar os filhos um futuro melhor, não tem nada de errado, enfim, a família. Agora, tudo isso que eu citei aqui são coisas passageiras, breves, importantes, devemos pensar nelas, empreender esforço por elas, mas irmãos, tudo isso aqui um dia vai se findar. Nenhum desses itens aqui dessa lista que eu citei vão permanecer para sempre. Então, no topo da nossa lista, o que deve encabeçar o nosso checklist? Quando a gente fala de esperança e de busca de algo nesse mundo. Jesus, a presença de Jesus. A nossa viva esperança precisa, em primeiro lugar, estar em Cristo. Ele precisa ser a nossa viva esperança. Só para vocês terem uma ideia de contexto, quando o apóstolo Pedro escreveu isso aqui, por volta do ano 60, 64 depois de Cristo, ele escreveu isso daqui quando o famoso imperador Nero, vocês já ouviram falar dele, vão lembrar das aulas de história, ele mandou atear fogo em Roma. E ele fez isso de caso pensado, para culpar os cristãos. Então, tentar exterminar os cristãos da face da terra. Então, começou uma grande perseguição. E aí, logicamente, que aqueles que se declaravam cristãos precisaram fugir, se esconder, foram perseguidos, muitos encaminhados à arena para serem devorados por leões,
outros queimados vivos para a iluminação nos postes romanos, outros mortos ao fio da espada, outros tantos crucificados. Então, quando Pedro escreve essa palavra, essa era a realidade dos cristãos, bem diferente da nossa hoje. Eu tenho 44 anos, nunca fui perseguido por dizer que sou cristão, nunca. Já tiraram, na escola tiravam sarro, brincavam, zombavam, mas isso não é perseguição. Risco de vida, nunca. Mas esse era o cenário. E aí o apóstolo Pedro escreve essa palavra com um título bem sugestivo de uma viva esperança. Então, se Jesus for a sua viva esperança, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, há uma grande possibilidade de você viver uma vida aqui nesse mundo bem satisfatória, bem nutrida, bem cuidada, e ainda não perder de vista aquilo que realmente importa, porque nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Pedro escreveu essa carta aqui, principalmente para trazer isso à tona nesses corações, porque você imagina só, tenta imaginar o cenário, você é mãe, tem seu esposo, tem seus filhos, você precisa sair para trabalhar, o seu esposo também. Já pensou se você se encontra numa posição como esses irmãos, que precisavam ir atrás do seu sustento, mas não sabiam se poderiam ser presos por um soldado romano, por uma legião romana, se sua casa seria invadida, o seu esconderijo seria encontrado, e seus filhos queimados vivos, crucificados, famílias inteiras eram crucificadas. Imagina só como era viver nesse tempo, a balança das emoções. Então é por isso, irmãos, que nós não temos razões para murmurar e para reclamar no presente tempo. Todos estamos aqui, bem nutridos, vestidos, temos um lar, a grande maioria aqui tem a sua renda, gozamos de uma saúde que pelo menos nos trouxe até aqui, e mesmo assim, quantos estão sem esperança? Todos os dias jovens de 18, 19, 20, 22 anos, atentam contra a sua própria vida, tomam uma dose letal de droga, ou então usam de outros meios para tirar a sua vida. Quantas pessoas, quantos sem esperança, enquanto nós vemos aqui um apóstolo, um homem que deu a sua vida pelo evangelho, e que estava aqui em meio a tanta tribulação, trazendo uma palavra de esperança aos corações. Meus irmãos, nós precisamos confiar mais no nosso Jesus, e entender que Ele governa todas as coisas. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui nesse texto, e que eu compartilho com vocês, é que a viva esperança não depende de circunstâncias para se manifestar. Olha o versículo 6 de 1 Pedro 1. Pedro diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. A palavra inicial que o nosso querido Rodrigo leu vai de encontro, testifica, irmãos. O Senhor é aquele que nos dá a paz, mas se engana quem acha que essa paz é a ausência de problemas. Muito pelo contrário, a paz do Senhor Jesus é muito mais excelente do que a paz desse mundo, porque a paz que Ele dá se manifesta em toda e qualquer situação, inclusive em cenários como esse, onde a vida estava por um fio. Talvez eu falo com pessoas que entraram por aquela porta, então assim, com a bateria da esperança quase se findando, quase. Talvez pessoas que estão passando por várias provações com alguém da casa,
que está dando trabalho, provações em outras áreas da vida, enfim. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições mesmo, mas elas são breves. Fique em paz. Ninguém aqui vai passar mais do que 100 anos de provação, vai ser difícil. Você está achando muito? Não é. Se a gente comparar com a eternidade que nós vamos viver com Jesus, onde não tem choro, não tem dor, não tem tristeza, irmãos. E ninguém passa 100 anos de provação total. As provações, elas vêm em doses. E Deus as permite. Olha que interessante, até as provas que nós passamos, elas só vêm porque Deus permite e elas vêm para o nosso crescimento. Deus não prova nenhum salvo para reprovar. Anote isso aí no seu coração. Você está passando, você é um homem salvo, uma mulher salva em Jesus? Ué, pastor, como é que eu sei que sou salvo? Você confessou com a sua boca que só Jesus Cristo é o Senhor? Com o teu coração você creu? Você crê que só Jesus... Eu creio que só Jesus Cristo pode salvar, só por meio do ato dele na cruz do Calvário, do sangue derramado, e pela graça que não tem preço nenhum, é favor imerecido, eu fui alcançado. Você crê nisso de todo? Creio, de todo o meu coração, não tenho dúvida. Então você é uma mulher salva, um homem salvo. Até as provas que a gente passa são permissão de Deus, e nenhuma delas para reprovação, mas para aprovação. É para que o nosso caráter cresça, para que a nossa integridade aumente, para que a nossa fé aumente. Imagine o seguinte cenário: 2 filhos de pais diferentes, famílias diferentes. O primeiro filho teve pais que desde pequeno o ensinaram o valor da vida, o valor das coisas, educaram, corrigiram, mostraram que as coisas não caem do céu, não vêm de graça, enfim, uma educação como todo pai e toda mãe deveria dar para os seus filhos, exemplar. Agora imagine a outra família com um filho. Esse filho, ele é poupado de toda dor, ele é poupado de toda angústia, ele não é de maneira nenhuma frustrado, ele nunca passou por frustração nenhuma, tudo que ele pede ele ganha, tudo, ele não sabe o valor de nada, ele não sabe quanto custa, ele estala os dedos dos pais como mordomos serviçais, né? O James da vida vai lá, serve, dá de tudo, mão beijada. Pergunto para vocês, qual filho vai se destacar? Qual filho vai conseguir se dar melhor nessa vida? Porque eu sabe, pai e mãe não conduz filho a vida toda. Chega um dia que o passarinho tem que bater asa. O passarinho lá, o passarinho já fica preocupado. O passarinho tem que bater asa, tem que aprender a voar. Não é verdade? A mesma coisa somos nós. Tem gente que acha, irmãos, que Deus vai nos poupar de toda frustração, vai dar tudo que a gente quer, vai responder as nossas orações do jeitinho que a gente quer. Aí você não está confiando em Deus, você está se fazendo do seu próprio Deus. Então Deus permite as provações para moldar. Por que a igreja chegou aqui, até aqui? Por que a igreja avançou? Para a gente viver a igreja hoje, homens como o apóstolo Pedro, mais lá na frente, homens como Calvino, como John Huss, como John Knox, e outros, pagaram com o seu próprio sangue, queimados vivos, degolados, mortos da forma mais cruel. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam contribuindo e passando por aquilo por permissão de Deus. E hoje nós não somos capazes de passar nem uma gota de provação. Mas aqui está dizendo, ó, ainda que por um tempo, no presente, na presente era, e por breve tempo, se necessário, vocês sejam contristados por várias provações. Mas mesmo que você seja contristado, ou seja, que você passe por alguma provação, Deus está permitindo isso para o teu crescimento. Provação tem hora para começar e tem hora para terminar. E quando ela termina e você passa dando glória a Deus, e você passa chorando, gemendo, mas passa confiando,
você sai de lá uma mulher mais forte, um homem mais forte, com certeza mais preparado para servir ao Senhor. É isso que Pedro está dizendo, meus irmãos, calma, os tempos são difíceis, a morte está na esquina rondando, mas lembre-se, há uma viva esperança. Há uma viva esperança. Por isso que esperança não pode ser apenas vencer na vida, ganhar dinheiro, fazer fortuna, família, porque tudo isso perece, tudo isso cessa. Seguindo, a viva esperança pode ser vivida somente por aqueles que foram regenerados por Cristo. A viva esperança não é para todo mundo e não pode ser vivida por todos. Verso 3 de 1 Pedro 1: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavra regenerar significa construir novamente, realizar algo outra vez. Por meio do sacrifício de Jesus, nós fomos feitos nova criatura, regenerados. Louvado seja Deus, construídos novamente ou reconstruídos para a glória de Deus Pai, para podermos viver essa viva esperança. Por isso que o crente fiel, verdadeiro, chamado pelo Pai, atraído pelo Pai, entrega ao Filho, esse não desiste nunca. Pode os montes se abalarem, os ventos se intensificarem, as provas aumentam, nem que seja se arrastando, mas essa pessoa permanece em Cristo. Tem, irmãos, aquele que o pai atrai para o filho não se perde, ele permanece. Por quê? Porque a viva esperança dele não está em coisas circunstanciais, não estão firmadas num solo frágil, enraizadas na areia, mas bem fundamentadas na rocha, na pedra angular, que o próprio apóstolo Pedro disse que é Cristo Jesus. Eu louvo a Deus, irmãos, nessa minha caminhada com Jesus, eu já vi gente que passou pelo vale da sombra e da morte, e que ainda hoje passa por diversas provações, com filhos, com marido, e outras situações, que olha, só alguém que foi atraído e salvo pela graça de Deus, pode suportar. E o que faz essas pessoas suportarem tudo isso, é a viva esperança, de que Jesus Cristo é o Senhor. Pela cruz e através do sacrifício de Jesus, nós somos reconstruídos, nascemos de novo, e para isso podemos ter a viva esperança. E por fim, e o mais importante, essa viva esperança gera uma herança para todo aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Irmãos, como se já não fosse o bastante, ganhar a viva esperança, ser cheio dessa esperança que só Jesus pode gerar em nós. Essa viva esperança ainda gera uma herança. Olha o verso 4 e 5. Para uma herança que não pode ser destruída. Olha só, uma herança que não pode ser destruída. Eu conheço gente que ganhou herança gorda e em pouco tempo jogou tudo no lixo, queimou tudo. Tem gente que recebe uma bolada de herança, mas joga tudo fora. Herança corruptível. O que é algo corruptível? Algo que se deteriora. O nosso corpo carnal, esse aqui, é corruptível. Se Cristo não vier e nos arrebatar vivos, e nós chegarmos a provar da morte, esse corpo aqui corruptível, ele vai
se degenerar, se decompor. Depois, na segunda vinda, o Senhor vai novamente torná-lo num corpo de glória. Mas esse aqui é corruptível. Tem herança que é corruptível. Agora, tem herança incorruptível. E é dessa herança que Pedro está falando. É dessa viva esperança nessa herança, que não pode ser corruptível. Agora, olha que loucura, irmãos. O que o espírito do anticristo e o que o pecado gera no coração e na mente do ser humano? As pessoas vivem uma vida toda juntando coisas corruptíveis, empreendendo todo o seu esforço, toda a sua luta, toda a sua dedicação para acumular coisas corruptíveis. E morrem, e não levam nada. E para piorar tudo, ainda não herdam a herança incorruptível. É uma maluquice, uma doideira. Eu sei que o homem sem Deus está cego, está surdo. Só o Espírito Santo pode gerar isso que hoje para nós é tão natural. Mas é uma loucura. As pessoas acreditarem que essa vida aqui consiste em 80, 90 anos. Ah, morreu, joga lá. Tem gente que ainda fala assim, pode jogar na barranca do rio, não precisa nem gastar com funeral não. Morreu, acabou. Não é assim que nos dizem as Sagradas Escrituras. Essa viva esperança gera uma herança para todo aquele que foi regenerado. Seguindo aqui, verso 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Imagina só, você está vivendo num contexto onde a morte, a traição, todo tipo de medo, angústia, estão à espreita de você. Mas aí Deus te traz uma palavra como essa: olha, não se preocupe, você já recebeu uma herança que não murcha, que não se deteriora, que não pode ser destruída. Não temam os homens. Os homens podem matar o corpo, mas não podem matar aquilo que Jesus fez em você no Calvário. E nós, irmãos, o que está roubando a nossa paz? O que está tirando a nossa esperança? O que está tirando a nossa expectativa? O que está nos fazendo entristecer de tal modo que nós não falamos mais do amor de Deus para ninguém? Que nós apenas murmuramos, reclamamos? Há uma viva esperança em nós, queridos. E nós precisamos deixar ela ganhar espaço na nossa alma. Verso 5, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Pedro escreve essa carta, especificamente esse trecho, para reforçar uma grande e poderosa verdade. Há uma herança, um galardão reservado para todo aquele que crê e tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Contextualizando, minha irmã, meu irmão, mais um pouquinho de tempo, como está lá em Hebreus 10, mais um pouquinho de tempo, e aquele que é de vir virá, e não vai tardar. Tem gente que está assim, mas Jesus está demorando. Não está. Aquele que há de vir não tarda, ele vai vir no tempo certo. Agora cabe a nós, irmãos, nos enchermos dessa viva esperança e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Seja uma esposa fiel, zelosa, crente em Jesus. Seja um homem de Deus, zeloso, cuide da sua família, fala do amor de Deus para as pessoas, se afaste daquilo que não glorifica a Deus. E você que ainda não entregou seu coração para Jesus, não confessou Jesus como Salvador, ainda não desceu as águas do batismo, meu Deus, você está esperando o quê? Você está esperando o fio da existência ser cortado para daí tomar? Mas não tem jeito. A morte sela o destino da alma. Morreu, acabou. Morreu com Jesus, vida eterna. Sem Ele, lago do fogo, enxofre. É morte eterna, é castigo eterno. Eu vou parar de vir nessa igreja, esse pastor pega muito pesado.
Não vai não, porque Deus não deixa. Tem que pregar isso mesmo, irmãos. Vou subir aqui para ficar contando a história da carochinha. Tem que pregar a verdade. Nesse exato momento, quantas mil pessoas estão morrendo? Gente morrendo de acidente de carro, de todas as formas. É tempo de abraçar essa viva esperança. Para finalizar, Gisele, João 14:1-3. Vamos, Gisele, vamos, Gisele. Estou brincando, só para perturbar ela, tadinha. Ela fica até sem cor quando eu falo assim. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Olha só, irmãos, vou ler de novo, presta atenção nisso aqui. Não ouça de qualquer forma, nem leia de qualquer forma. Olha o que Jesus está dizendo aqui, que o coração de vocês não fique angustiado. Você está com o coração angustiado aí? Se tiver, então, não sou eu que estou falando, é Jesus, ó. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Oh, meus irmãos, para que a gente fica perturbado, inquieto, deixa a desesperança, o medo tomar conta da nossa vida? Eu vou perguntar uma coisa para vocês, eu sei que a resposta vai ser unânime. Qual é a coisa que mais traz medo e perturba o coração do ser humano? Responde para mim. O quê? Pode falar, não atrai não, viu? Ai, vou bater na madeira. Não tem madeira aqui, os bancos de plástico. Se você vai bater na madeira, também é do capeta, não existe isso aí. Bate em nada, não precisa. É a morte. O que é que gera pavor nas pessoas? Morte. Oh, meus irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo, o próprio Senhor Jesus está dizendo, que aquele que crê nele, irmãos, já recebeu por herança a vida eterna. O problema da morte já foi resolvido. Então nós vamos temer mais o quê? É o que Pedro estava dizendo, meus queridos, calma, os tempos são difíceis, está complicado, alguns de vocês até vão morrer. Pedro não dourava a pílula não, irmãos. Alguns de vocês pode ser que vão morrer, mas não se preocupem, porque vocês já receberam a vida eterna por herança. Tenham essa viva esperança. Eu fico tão triste quando eu vejo igrejas, irmãos, que poderiam usar 1h30, 2 horas do seu culto, para cantar louvores a Deus, para levar o povo a orar, para pregar o evangelho da graça. Ficam ocupando um tempo tão precioso do culto, irmãos, para ficar plantando no coração das pessoas só coisa material, só coisa de agora. É campanha, é pastor que diz que vê terreno, vê escritura e vê chave de carro. Ó, irmãos, sabe onde é que você acha escritura de terreno e chave de carro? Ó, trabalhando. Aqui vocês não vão ouvir não, pelo menos enquanto eu for pastor não. Você acha que Deus está preocupado em ficar mostrando escritura de terreno para você? Chave de carro? Se você trabalha, estuda, vai batalhar. Se a gente conquista com o suor do trabalho. Jesus quer salvar o homem do inferno, o pecador do inferno. E quer que nós, que Ele já restaurou, proclame o evangelho dEle. Em nome de Jesus. Quando você for convidar alguém para vir no culto, não fique prometendo essas coisas não. Diga para ele, ó, você precisa de Jesus como eu. Porque nós somos falhos, pecadores, nós precisamos se converter a Jesus e servir a Ele. Faça o convite da forma certa. Até porque você vai iludir a pessoa, que ela não vai ouvir isso aqui. Vamos ficar de pé, queridos? Feche seus olhos. Olhos fechados. Conclusão. Essa viva esperança que o apóstolo Pedro se refere em sua carta é uma pessoa, tem nome,
ela é Jesus. Por mais difícil que seja viver nesse mundo e suportar as angústias dessa vida, se a sua fonte de esperança for Cristo, você chegará ao fim da sua jornada, seguro e de posse de uma herança eterna. Glória a Deus.